Então eu pensei também de separar algumas figuras, essas figuras para que as crianças também possam estar vendo. Aqui a gente tem o mapa, como era o Império Romano, toda essa parte escura ali. Então pega a parte da Europa, pega a Ásia, pega o norte da África, tudo era o Império Romano. E o Império Romano decretou, César Augusto decretou que qualquer pessoa que é nascida em determinado lugar desse império precisa voltar para esse lugar fazer o recenseamento. Isso é bem interessante, essa parte, porque no caso de Maria e José, eles estavam muito acima da região de Belém. Então, Deus ele já preparou o caminho, já preparou a forma, e ele poderia colocar no coração de Maria e de José: vocês precisam ir para Belém. E aí eles não tinham escapatória e eles tinham que ir. Mas Deus também ele quis mostrar que ele mexe uma nação para fazer a sua vontade. Não faz diferença ele mexer no coração de Maria e José, como ele mexer com uma nação inteira. Então, o que a gente precisa pensar assim é que um dia, quando Deus se manifestar dessa forma, ninguém se surpreenda. No geral, o nosso Deus é um Deus que fica distante, ele está no teu coração, ele fala com você, mas ele não fica, como eu poderia dizer assim, aparecendo. Ele não faz festival, Deus ele não é exibido, e haverá um tempo que ele vai julgar toda a terra. Mas aqui a gente vê assim um desenhozinho disso. Eu posso mexer com um império para fazer com que José e Maria saiam de Nazaré e vão até Belém. Ele pode fazer isso. Aqui a gente vê a fala do anjo para Maria. Então nós já lemos esse texto. Pode passar essa figura? Então essa figura aí mostra exatamente essa cena desse texto. O anjo Gabriel fala com Maria e diz: o Espírito Santo vai agir dentro de você e você vai ficar grávida, e esse bebê que vai ser gerado dentro de você, o nome dele vai ser Jesus, que significa... Jesus significa o quê? Qual é o significado da palavra Jesus? Literalmente, a palavra Jesus significa o quê? Salvador. É a mesma coisa que Salvador. E ele diz assim: e vai ser chamado Filho de Deus. Gente, já começa a palavra do anjo sendo uma palavra muito estranha, né? Porque o anjo está dizendo assim, não é como criatura. Deus tem os seus filhos, todos os seus filhos são criaturas dele, ou todas as suas criaturas são filhos dele, mas Jesus é um filho diferente. Jesus tem a essência de Deus, tem a semente de Deus, tem a natureza de Deus, porque Jesus, como filho de Deus, ele já veio de Deus. Em João 1, o verso 14, eu queria que todos nós falássemos de cor o João 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos como do unigênito do Pai. Só o Davi falando. Não, só o Samuel falando. Não sai nada, Samuel. Está feia a coisa. E ele diz assim: e vimos a sua glória,
glória como unigênito do Pai. Ele é o único gerado do Pai. E no verso 1 ele diz assim: no princípio era o Verbo estava, e o Verbo era, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas por intermédio dele, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele como Filho de Deus e o único Filho de Deus, ele não veio a existir a partir de Maria. Ele já existia lá no princípio, quando ainda o céu e a terra não existiam. E depois, quando ele vai criando todas as coisas do nada, Deus vai criando. Deus não cria sem o Filho dele. Tanto que ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então ele já está falando desse Filho unigênito, que nada foi criado sem a presença dele. E nesse caso, Maria, ela não está gerando Jesus. Jesus já tinha sido gerado na eternidade. Ela está emprestando realmente a barriga dela, para que se formasse, para que esse Filho de Deus agora tivesse um corpo humano, que está limitado ao tempo, ao espaço, ao local. Se ele está ali sentado nessa cadeira, ele não pode estar na outra cadeira, ele não pode estar em outro lugar. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para Deus não existe tempo, para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Para Deus tudo é uma coisa só. Não existe nenhum lugar que ele não pudesse estar. Mas ele resolveu se relacionar conosco através do seu único Filho, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, né? Então, como o anjo tinha que falar com Maria, pode passar a figura? Ele também tinha que falar com quem? Com o tal do José, porque José e Maria eram noivos, eles não tiveram relação sexual. E agora ele sabe que Maria está grávida, e ele não vai fazer alarde, ele não vai falar nada, ele vai ficar bem quietinho sobre o assunto. Mas o anjo vem falar com ele e vai dizer: você não precisa se envergonhar de Maria. É algo especial, algo de Deus aconteceu com Maria. É como se o anjo chegasse e dissesse para José: José, Isaías, o profeta Isaías, ele falou sobre isso, lá no capítulo 7, no verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele vai ser chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o anjo Gabriel, ele está falando para José: pode cuidar de Maria, pode ficar com ela, pode se ver como pai de Jesus. Vai lá. E ele foi, e ele assumiu o casamento com Maria. Então logo eles tiveram, pode passar a figura? Eles tiveram que sair dali, dessa região, fazer uma viagem longa até Belém, por causa daquele decreto de César Augusto, né? César Augusto era o primeiro imperador romano, né? Então, passe um pouquinho à frente. Eles chegam lá em Belém. Como tinha muita gente que era de Belém, mas que não morava mais em Belém, que morava em outras regiões, tiveram que vir para Belém. Então não havia mais lugar em nenhum hotel, nem uma estalagem, nem uma casa, não tinha mais lugar para ninguém. José e Maria não tinham lugar em Belém.
E eu acho muito jóia essa figurinha, uma figurinha bem antiga, mas assim mostrando que não há lugar para José e Maria. Aí alguns jovenzinhos apontam aonde tem o lugar. Pode passar a figura? Eles acharam uma gruta, uma estrebaria. Se entende assim que há uma montanha, uma rocha, e ela faz essa curvatura. E aqui é um lugar onde os animais e as pessoas poderiam ficar abrigadas do frio, do vento. E geralmente eles faziam cercas nesse espaço, e aí as ovelhas ficavam aqui abrigadas de todo o frio, porque aquela região é uma região muito fria também, além de ser deserto. Nesse lugar, foi o lugar que José e Maria acharam para ficar, onde nascem ovelhas, onde animais comem e vivem. José e Maria foram lá, e foi exatamente nesse lugar que Jesus nasceu. Pode passar a figura? Aqui fala a respeito dos pastores que estavam lá no campo cuidando de ovelhas. Vamos continuar ali com Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2. Vamos ler alguns versículos juntos. Da mesma forma, as mulheres leem os versos pares e os homens leem os versos ímpares. É do verso 8, pode ser até o verso 20, dá para ler todos esses versículos, é bem interessante de lermos. Pode começar as mulheres. E um anjo do Senhor desceu sobre ele, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Subitamente apareceu o anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: e ausentando-se deles os anjos, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor deu a conhecer. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido a respeito desse. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. É interessante que Deus escolhe esses pastores para serem testemunhas do nascimento de Jesus, como foi também quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele já escolheu algumas mulheres para serem as primeiras a verem Jesus ressuscitado e também a serem as primeiras a anunciar sobre a ressurreição de Jesus. Pode passar essa figura? Então, essa figura mostra que os anjos apareceram, fala sobre eles estarem cantando. Pode passar a figura. Aí o anjo conta toda a história do nascimento de Jesus, conta onde que é, para que eles possam encontrar, para que eles possam chegar até aquela estrebaria. Pode passar.
Aí achamos uma outra figurinha da internet, mostrando anjos cantando, pode passar? Aí eles vão até o lugar onde seria a estrebaria. Os pastores podem passar essa figura, eles entram e eles podem admirar Jesus que nasceu, pode passar a figura. Aí já é uma outra figurinha, mas fala da mesma cena, dos pastores chegando aonde Jesus estava. Pode passar. A respeito do nascimento de Jesus. Então, uma das coisas que eu acho interessante sobre isso, Jesus ele quer mostrar que ele é o servo de Deus e que ele não veio para morar num palácio. Ele é rei do céu e da terra. Ele é o Criador como unigênito do Pai. Ele é o Criador do céu e da terra. Mas aqui ele cumpre a profecia que falava assim que ele seria o servo, o rejeitado, homem de dores, que tinha as mãos calejadas e que seria o Cordeiro de Deus, que ele levaria sobre si o pecado do transgressor. Então, ele seria esse servo. O Evangelho de Marcos trata Jesus como servo, porque é o cumprimento das profecias lá do livro de Isaías, do profeta Isaías, a respeito de Jesus ser esse servo. A gente estudou e tem estudado no sábado à noite a respeito do livro de Romanos. No livro de Romanos capítulo 9, o que foi estudado ontem, fala que Jesus, ele é alguém muito diversificado. Ele é como uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, uma pedra de loucura. Pessoas vão ser salvas por ele, pessoas vão ser condenadas por ele. Mas algumas coisas que a gente podia dizer assim, Deus ele tem um filho, e esse filho tornou-se homem. Esse filho já existia na eternidade e um dia nasce como um ser humano. O Renan e a Cassi, quando vão falar de Jesus lá na Tunísia, uma das coisas que os muçulmanos falam, Cristo realmente é Deus? Deus tem um filho? Esse Deus nasceu de Maria? Esse Deus morreu numa cruz? Esse Deus ressuscitou? Então, é um escândalo. É uma palavra que vai vir de crítica à nossa fé. Jesus sempre vai ser assim. Há uma música que a gente canta, que diz assim, se você quer ter um relacionamento com o Pai, você tem que conhecer o seu filho. Não há como você se relacionar com o Pai Celestial sem se relacionar primeiro com o Filho. O Salmos 2, ele fala assim, no relacionamento que você tem com o Pai, você precisa beijar o Filho. E lá, quando fala disso, de você beijar o Filho é com letra maiúscula, porque está falando de alguém especial, do Cristo, do Messias. Então, ali já tem a pista, no sentido de como que você vai ter um bom relacionamento com o Criador do céu e da terra. É através de Jesus. Não tem uma forma que a gente pudesse ter paz sem Jesus. O próprio Império Romano, ele tinha a sua paz, era chamada a Pax Romana. Porque era uma paz feita pela força, pela espada, pela guerra. A paz que Jesus estabelece é uma paz que ele estabelece no teu coração. Jesus diz assim, eu te dou a paz, a minha paz. Não como o mundo dá. O mundo dá a paz na bebida. O mundo dá a paz num relacionamento sexual livre. O mundo dá a paz numa libertinagem carnal. E que essa paz, essa alegria, ela é passageira, ela é transitória, ela não vai durar muito.
ela tem prazo de validade. Porque a depressão vai vir, a culpa vai vir, a vontade de se matar vai vir, o vazio do coração vai vir, a frustração vai vir, a falta de sentido à vida vai vir. A paz que eu te dou não acaba. A paz que eu te dou é para sempre. Então, mas para isso, você precisa crer naquele que é uma pedra de tropeço. Então, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus ele diz, eu vou mandar este Jesus, eu vou mandar esse descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, ele já está prometendo o filho de Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. Mais para frente, no capítulo 6, você vê que houve um dilúvio, porque o homem é terrivelmente mau, mas também houve uma providência de salvação, que Deus providenciou a arca, para que Noé e sua família pudessem entrar. Deus sempre vai providenciar uma saída para você. E ali tem essa figura. Então, uma palavra que eu queria guardar também é a palavra de Maria. Ela ouvia todas essas coisas. E o que ela fazia? Guardava no coração. Samuel, Deus está falando assim para você. Guarde a palavra no teu coração. Entende? Preste atenção na palavra. Maria guardava a palavra no coração. Ela não saiu alucinada, ela não saiu propagando o assunto, ela guardou no coração e esperou as coisas acontecerem, não ficou ansiosa. Então eu falei para o Samuel guardar a palavra, porque João 1,14 você precisa decorar, certo? E a hora que eu pedir para você falar, você precisa falar, decorzinho, né? Então, pode passar essa figura. Aí continuam os pastores, eles saem falando, mas agora eu queria chamar a atenção sobre, ali tem o desenho, eu falei até, não vamos achar uma figura que tenha 3 reis magos, mas é difícil na internet você achar uma figura que não sejam 3 reis magos. Todas as figuras que se procura vai ter 3 reis magos. A Bíblia não fala que eram 3 reis magos. A Bíblia fala que eram os reis magos do Oriente. E o pessoal entende que eram 3 reis porque eram 3 presentes: ouro, incenso e mirra, que falam da missão de Jesus, né? A missão de rei, sacerdote e profeta. Mas eu queria pensar sobre os magos do Oriente, por quê? Porque eles eram homens místicos, religiosos do mundo, eles eram astrônomos e astrólogos ao mesmo tempo, tanto criam nos espíritos quanto criam na ciência. E eles estudavam as estrelas e eles viram que tinha uma estrela diferente, e eles, como estudiosos, conseguiram fazer uma viagem muito longa lá do Oriente até Belém e encontrar Jesus. Também não fala na Escritura que eles estavam na estrebaria, porque isso pode ter acontecido já dias depois. Então, José e Maria já poderiam estar numa casa, e aí chegaram os magos trazendo esses presentes. E esses presentes falavam muito a respeito do Messias. Mas assim, o que eu queria também chamar a atenção é a próxima figura, que tem a ver com eles. Se vocês lembrarem, Herodes queria saber quem era esse menino que nasceu, que seria rei. E ele pediu assim para os magos: quando vocês descobrirem quem é esse menino, venham aqui, me contem, porque eu quero também adorá-lo. A intenção dele era matar Jesus.
Herodes mandou matar seus próprios filhos para que não se tornassem reis no lugar dele. Herodes fala a respeito do desejo de poder que nós temos. E que nós fazemos qualquer coisa para ter esse poder. Então Herodes fala de um poder político, daquele poder que a gente quer dominar os outros. Herodes fala sobre isso. Herodes era de família do povo de Deus, mas ele era um homem muito terrível. E aí Deus também mandou o anjo dele falar com os magos e disseram, pode ir embora, não passem lá falar com Herodes que ele tem más intenções. E eles deram um jeitinho e foram embora e não falaram com Herodes. Mas ainda teve aquela história da matança dos meninos lá de Belém, até 2 anos de idade. Todos foram mortos para ver se matava Jesus, um entre eles. Mas também o anjo do Senhor falou para José e Maria, vão embora. E eles foram embora e foram para onde? Ali tem as pirâmides, já é uma ideia onde é que eles foram. Eles foram se esconder lá no Egito. Existe uma promessa, por causa disso também, de Deus em favor do Egito, né? O Egito não é mais aquele grande império que foi no passado. Se você vai para Israel, visitar Israel, muitas vezes as pessoas passam pelo Egito porque querem ver as pirâmides. Mas o Egito é um lugar muito pobre, de muita pobreza também. Mas existe uma promessa para eles de Deus, né? E agora, para terminar, pode passar. Eu quis também trazer essa cena. Ela é uma cena um pouco mais triste, mas é uma cena bem interessante, porque bem próximo de João 1, que a gente leu, que ele é o unigênito do Pai, o verso 29, João Batista diz assim, diz o quê? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não tem como falar do Natal sem falar também sobre ele ser o Cordeiro que seria sacrificado. Então, ao mesmo tempo, havia a promessa de que ele esmagaria a cabeça da serpente. Mas, ao mesmo tempo, tinha a promessa, ele é o Cordeiro. E o Cordeiro morre. Mas com a sua morte, ele ressuscita. Então, na morte, ele leva o meu pecado e na sua ressurreição, ele vence a morte. E ele vence o maior inimigo de todos, que é a morte. É a esperança da vida eterna. Pode passar essa figura? Eu quis também colocar essa figurinha só para lembrar a respeito do verso 18 de João 1, verso 18. Que diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou Jesus. Vocês lembram dessa história? Quem eram esses homens ali? E Abednego, muito bem, muito bom. Mas tinha um homem diferente no meio dos 3. Por quê? Porque não eram 4. Não eram os 4 amigos, porque Daniel não está ali. Daniel não estava nesse teste que foi feito, porque foi colocado assim para todo o povo se curvar diante de uma grande estátua de Nabucodonosor. E, no entanto, Daniel não estava nesse lugar. Mas todos que estavam tinham que se curvar. E quem não se curvou foram os 3 amigos de Daniel. E eles foram lançados na fornalha ardente. Mas todo mundo que estava ali viram um 4º homem. Esse 4º homem é Jesus. Esse 4º homem é o Filho de Deus, que já existia antes de Maria, que estava lá 600 anos antes, 500 anos antes,
do próprio nascimento de Jesus, ele já estava lá. É muito importante você ter essa noção que Jesus, como Filho de Deus, sempre esteve presente em todos os momentos. Quando Moisés viu a Deus, ele viu Jesus. Cada pessoa que pôde ver Deus no Velho Testamento, viu Jesus. Então, essa é uma figura que eu queria que ficasse assim para mostrar a respeito do unigênito do Pai, que sempre esteve presente no meio dos homens, mas que um dia se fez carne, porque aqui ainda é forma de corpo, forma de ser humano, mas ele não é um ser humano ali, ele é Deus. Mas quando ele nasce de Maria, ele recebe um corpo humano que pode ser ferido, que tem a fragilidade, que pode ser também tentado, como a Bíblia diz, foi tentado à nossa semelhança em tudo, mas ele venceu todas as tentações. Muito bem. Vamos terminar a nossa meditação com uma oração? Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa história maravilhosa que podemos apresentar em figuras também, para que as crianças possam guardar essas figuras, possam guardar esses visuais na sua mente e não venham esquecer daquilo que Jesus fez por elas, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê da virtude do Espírito Santo sobre cada criança, Pai. E que eles possam desenvolver essa fé genuína. E que na presença do Senhor eles tenham a visão correta, tenham discernimento na vida para poder evitar o mal, para poder perceber as trevas e as artimanhas das trevas, e como as trevas vão aparecer para elas de uma forma tão bela, de uma forma como se fosse um anjo de luz, para enganá-las com verdades em muitas das suas palavras, mas para levá-las ao inferno. O Senhor mesmo disse para Caim que o desejo de Caim seria sempre contra ele, e que queria levá-lo ao abismo, mas que ele precisava dominar esse desejo do seu coração, que é tão estragado, Pai. Ó Deus, eu sei que só na Tua presença a gente pode perceber que esse gosto, que esse desejo do nosso coração é um desejo estragado, que ele fede, ele tem um gosto de podre mesmo, mas só na Tua presença a gente pode perceber isso. Só o Senhor pode dar discernimento aos Teus filhos, Pai. E eu oro, Senhor, para que cada pai aqui possa estar lutando nesse sentido pela vida do seu filho, muito antes de dar recursos materiais, muito antes de dar recursos financeiros, uma boa faculdade, mas que eles, cada pai lute para que o seu filho venha nascer de novo, tenha a sua vida entregue na mão do Senhor, tenham o temor do Senhor no seu coração e sejam guardados do maligno, Pai. Eu oro que o Senhor estenda assim a Tua mão sobre a vida de cada criança aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém.